Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Debate do Dia, que recebe toda quarta-feira convidados para discutir o cenário eleitoral no estado do Piauí. O programa que foi criado para debater as eleições 2022, trazer candidatos pela primeira vez, candidatos à reeleição, discutir o Piauí, debates, ideias, propostas e também discutir o processo eleitoral, a legislação eleitoral, a atuação da justiça eleitoral. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal Marcos Aurélio, do PSD, que é candidato à reeleição. E vamos receber também o advogado eleitoral Daniel Oliveira, que vai falar sobre legislação, fake news e o que ocorreu até agora de mais importante em relação à legislação eleitoral, as punições, as ações, muitas já estão em andamento, outras já têm inclusive decisões, e nós vamos tratar desse tema com o doutor Daniel Oliveira. O Sistema O Dia, através do Jornal Dia, do portal dia.com, da Rádio FM O Dia e da O Dia TV, vai fazer uma cobertura histórica. Você nunca viu uma cobertura como essa que nós vamos fazer, estamos fazendo. Tem o nosso debate que está se aproximando, o principal debate da TV piauiense. E hoje, quem é que está comigo? Olha, Otávio Ribeiro Neto, do portal odia.com. Otávio, prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Boa noite, Douglas. Boa noite. Boa noite a todo mundo em casa que nos acompanha nesse momento. A gente conversava aqui antes, Douglas, 7 décadas de tradição do Sistema O Dia de comunicação na cobertura e com credibilidade. 7 décadas cobrindo eleições, cobrindo o cenário político piauiense. Com credibilidade, nós estamos aqui para colaborar com todo esse time, este grande elenco que vai dar o pontapé inicial, na verdade já deu o pontapé inicial nessa super cobertura do nosso Sistema O Dia de comunicação. Você imaginar o que seria a cobertura, por exemplo, de eleições há 70 anos, quando o Jornal Dia começou, imagina, você que está em casa, imaginar como era essa cobertura, né? Como era a dificuldade na época, e a evolução nestes 70 anos, até chegar onde nós estamos agora, com tecnologia, na era da internet, mas o Sistema O Dia sempre se mantendo pioneiro e com os mesmos valores e princípios do seu começo. Credibilidade, transparência, compromisso com a verdade, combate à desinformação. Então, é um sistema que é referência não só no Piauí, mas em todo o Brasil. São poucos jornais com 71 anos, como é o caso do jornal O Dia. Otávio, portaldia.com também tem acompanhado, junto com o Dia TV, nessa parceria com o Jornal Dia, enfim, portaldia.com tem acompanhado também os bastidores, feita a cobertura dos grandes eventos e noticiado o que de mais importante tem acontecido nas eleições, né? O Portal Dia, Douglas, que tem como marca principal a política, né? Nós lideramos no Piauí a credibilidade quando se trata de assuntos políticos. E a gente tem trazido bastidores e aquela notícia factual, no momento que ela acontece. E nesse período de pré-campanha nós cobrimos como ninguém todo esse período, e isso é reconhecido não só pelo nosso público leitor, como a classe política. Você conversa com deputados, você conversa com pré-candidatos, todos têm no Portal Dia a credibilidade dessa nossa cobertura política. E é o Sistema O Dia, integrado, todos os veículos nessa cobertura. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, a gente vai conversar com o deputado federal Marcos Aurélio. O Otávio sabe, você sabe, o deputado Marcos Aurélio era do MDB, né, Otávio? E naquela coligação cruzada, quer dizer, os deputados federais de MDB e PSDB passaram a concorrer só pelo PSDB e os deputados estaduais dos dois partidos passaram a concorrer pelo MDB. Como o deputado Marcos Aurélio era do MDB, ele migrou para o PSD e agora concorre à reeleição pelo partido do deputado Júlio César Lima. O debate do dia pela O Dia TV, agradecendo a sua audiência nesta noite de quarta-feira. Muito obrigado por estar aí do outro lado, acompanhando o nosso programa, criado especialmente para tratar de eleições. Olha, o número de eleitores entre 16 e 18 anos aumentou muito em relação às últimas eleições. O Raimundo Lima tem os detalhes. O Anderson, Giovana e Tiago têm entre 16 e 17 anos e já tiraram o título de eleitor para votar nessa eleição. Foi durante uma campanha organizada pela própria escola. Sim, a escola me ajudou bastante, meus pais também me incentivaram,
porque tipo, é algo importante, tanto para mim quanto para a sociedade. Posso usar meu direito para ajudar o meu país, para votar certo, votar consciente, e foi isso que me impulsionou a tirar meu título. Eu quis garantir meu direito ao voto justamente para isso, para ter oportunidade de votar em alguém que eu realmente saiba que vai proporcionar um bom futuro para o nosso país, que realmente necessita. Segundo a diretora da escola, que fica na zona sudeste de Teresina, 80% dos alunos entre 16 e 18 anos decidiram tirar o título de eleitor para votar no mês de outubro. Existe toda uma responsabilidade social, né, com esse voto. E aí os alunos começam a ver os problemas sociais acontecerem na nossa comunidade mesmo, e eles vão em busca de resolver e de melhorias para a própria comunidade. Então, eles mesmos se interessaram, eles mesmos buscaram a escola e pediram para que a escola pudesse iniciar essa ação. Depois de 20 anos, essa é a primeira vez que a Justiça Eleitoral registra um crescimento no número de jovens entre 16 e 17 anos que decidiram ficar aptos a votar. Em 2002, 2,2 milhões de jovens tiraram o título. Desde então, o número só caiu. Hoje, o número de eleitores de 16 e 17 anos que estão aptos a votar chega a 2,1 milhões de pessoas. Um número que é resultado principalmente de campanhas da Justiça Eleitoral na televisão e principalmente na internet. Artistas nacionais, influenciadores digitais e até celebridades internacionais aderiram às campanhas do TSE para incentivar o voto dos jovens. Comparado com 2018, quando 1,4 bilhão de jovens de 16 e 17 anos estavam habilitados a votar, em 4 anos, a faixa etária desses eleitores cresceu mais de 51%. Isso é bom porque a gente aumenta o nosso engajamento, aumenta a nossa preocupação para que exista, vamos dizer assim, uma participação melhor da sociedade na votação. E agora nós vamos conversar com o deputado federal Marcos Aurélio, que é do PSD, que é candidato à reeleição, está aqui conosco, eu e o Otávio, vamos conversar. Deputado, muito obrigado pela participação, prazer ter o senhor aqui, pela primeira vez no Debate do Dia, no programa Debate do Dia. E o senhor me dizia que está corrido, o senhor vai para Brasília, chega de madrugada, tem que viajar, e isso já faz um tempo, né? A pré-campanha terminou agora. Né? Bem, oi Douglas, oi Otávio, todo mundo aqui que nos acompanha aqui na TV O Dia, e gosto quando me convidam, né, para prestar conta do nosso mandato e para as pessoas nos conhecerem um pouco melhor. Inclusive amanhã eu estou indo para Brasília, mas a gente volta, vai ficar nesse bate e volta. Vai ser agora o presidente da Câmara e da Presa definir como é que vai ser durante a campanha. Oficialmente, né? Todos os atos normativos lá da mesa diretora da Câmara dos Deputados e como é que vai ser os trabalhos. Acredito eu que, em virtude da pandemia, a gente conseguiu fazer as sessões e as votações de maneira virtual, através de um aplicativo que a gente tem aqui no celular de cada deputado, tudo com criptografia, essas coisas assim. Então, acredito eu, e minha opinião, minha sugestão vai para que durante a campanha seja dado seguimento nas pautas importantes do Brasil, que a Câmara não pare, mas que seja, pelo menos em sua maioria, de maneira telepresencial. Deputado, e aí tem aquela questão que por exemplo, como usando a tecnologia, o deputado pode participar de onde tiver. O senhor, por exemplo, tiver em qualquer cidade do Piauí, na hora pode dar uma parada ali, fazer a sua participação, voltar, quer dizer, e assim cada deputado no Brasil inteiro. Então não tem por que parar, né? Exatamente, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Lógico que eu acredito que os deputados e deputadas, eles se reunindo num plenário, nas comissões, é importante para o Brasil. A troca de informações, o networking que se faz para a gente conhecer as variadas realidades do nosso Brasil. Aí, nesses momentos que são exceções, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, para as pautas não pararem e para que se seja dado continuidade em todas as campanhas eleitorais aí que vão existir no Brasil. Eu vou passar para o Otávio, mas antes, só para a gente entrar no tema da eleição, eu queria perguntar ao senhor como é que o senhor avalia esse período de pré-campanha, o que é que tem de diferente da eleição anterior, que o senhor foi eleito pela primeira vez.
confederação, esse período longuíssimo de pré-campanha, agora que a campanha vai começar, e como é que o senhor tem avaliado também esse clima de acirramento político? Douglas e Otávio, para as pessoas, assim, não sei se a maioria dos piauienses lembram, né? Mas em 2018, eu estava tudo lá para colocar meu nome à disposição para ser candidato a deputado estadual, lá no ano de 2018. Então, assim, agora no ano de 2022, como deputado eleito e como pré-candidato à reeleição de deputado federal, a gente está vendo essa pré-campanha aí que começou há bastante tempo. Mas é importante para os cidadãos piauienses conhecerem com mais profundidade todos os seus políticos, as pessoas que têm intenção de, no futuro, disputar algum cargo eletivo, enfim, para as pessoas conhecerem melhor quem pretende disputar. Então, é para a gente mais se apresentar, discutir projetos e discutir o futuro do Piauí e do Brasil. Deputado, a chapa do PSD, a qual o senhor concorre à reeleição, tem 3 deputados de mandato. O senhor, o deputado Fábio Abreu e o deputado Júlio César. O deputado Fábio tem focado muito na segurança pública, foi eleito com essa bandeira. O deputado Júlio César é um deputado municipalista. Qual é o destaque do mandato do deputado Marcos Aurélio? Meu mandato ele é destacado pela articulação política para trazer recursos para a saúde do Piauí e também na pauta municipalista. Eu sempre estou dentro dos municípios, visitando, junto dos amigos prefeitos, levando recursos para os municípios. A gente vive dos municípios, a verdade é essa. Eu sou nascido e criado em Teresina. Eu trabalho pela cidade de Teresina. A gente tem um carinho e um trabalho enorme feito ali na cidade de Esperantina. A gente está lá dentro de Esperantina. E disso falo no município de Norte a Sul, desde o município de Avelino Lopes, e o prefeito lá é meu amigo, até o município aqui no norte do Piauí, como o Cajueiro da Praia, Luiz Corrêa, Buriti dos Lopes. Enfim, a gente tem essa pauta de estar lá lutando para os interesses dos municípios também. Mas é trabalhar pelo Piauí. Deputado, quais são, além dessas bandeiras que o senhor acabou de falar, quais são os desafios que o senhor projeta para os próximos 4 anos? Eu sempre defendi, Douglas, uma reforma tributária. Eu que sou advogado, tenho minha pós-graduação em Direito Tributário, eu acredito piamente que o Brasil precisa de uma reforma tributária completa, uma reforma tributária geral, que dê justiça social, justiça fiscal para todos nós aqui que somos pagadores de impostos. Não é justo uma pessoa que ganha 100 milhões de reais por mês, um exemplo assim absurdo, pagar numa cesta básica o mesmo que uma pessoa ganha um salário mínimo. Então, assim, é a mesma coisa. O imposto que uma pessoa rica paga na hora de comprar um arroz é o mesmo imposto que uma pessoa pobre que ganha um salário mínimo, até menos, paga. Então nós precisamos mudar completamente o sistema tributário brasileiro para que ele se torne mais justo. O senhor vê, independentemente, a gente tem, claro, os 2 candidatos que estão liderando as pesquisas, os mais adiantados nas pesquisas, que é o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Independentemente de Bolsonaro ou Lula, o senhor vê condições do próximo Congresso aprovar essa reforma tributária, entrar em pauta e fazer de fato uma reforma tributária justa e necessária? Eu acredito que sim. Que não é simples, né, deputado? Demanda discussão, demanda... Nenhuma solução é fácil. Qualquer assunto da vida, as pessoas, especialmente nesses mais difíceis, pauta tributária, pauta de segurança pública, pauta de educação, às vezes chega um expert aí dando, é muito fácil solucionar, é só fazer isso aqui. Não existem soluções fáceis. Então, assim, o Congresso Nacional, nessa legislatura que está terminando no ano que vem, ele já aprovou uma reforma ampla da Previdência, uma reforma muito grande da Previdência. Agora, recentemente, aprovou um pequeno ajuste na lei do ICMS, que limitou o ICMS lá da telecomunicações, energia elétrica, combustíveis e transporte interestadual e intermunicipal. Coisa, inclusive, que para as pessoas não sabem, o Supremo já tinha dado direito, já tinha ordenado que só em 2024 a energia elétrica ia ser tributada no mínimo do ICMS. Já estava definido pelo Supremo há alguns anos. Então, assim, acredito eu que a próxima grande reforma brasileira vai ser a reforma tributária. Nós já passamos por reformas políticas, o Congresso Nacional é um homem que gosta de mudar, né? Toda eleição ele gosta de mudar as regras do sistema político. Então, para mim, mudança do sistema político, para mim, acredito que será normal, é normal. Mas uma reforma tributária que vai valer por muitos e muitos anos é o tema que eu, Marcos Aurélio,
acredito que vai acontecer e que eu defendo desde antes de eu assumir meu mandato. Deputado, o senhor pincelou aí a questão do ICMS. Você acha que foi uma decisão acertada do Congresso Nacional essa redução? Acho que sim. É uma decisão que nós precisamos desafogar os orçamentos das famílias. Apesar de eu saber que essa questão, essa alta dos combustíveis, não se dá exclusivamente e nem em sua maior parte pelo ICMS dos estados, mas sim se dá por questões internacionais, paridade do dólar e questões bastante complexas. Porque o ICMS ele não aumentou há muito tempo. A alíquota do ICMS não estava aumentada há muito tempo. Então, assim, eu acredito que essa reforma tributária é justa porque precisa desafogar os orçamentos familiares. Às vezes a população acha que é pouco, e é pouco. Eu queria era que desafogasse muito mais. Mas o pouco, para muita gente, às vezes é muito. E nós, como parlamentares federais, eu como deputado federal, a gente tem que tentar fazer ao máximo uma sociedade mais justa. E eu acredito especialmente na justiça tributária. Deputado, o senhor tem viajado no interior já faz um tempo. Aliás, o senhor, desde a campanha passada, como candidato, depois como deputado, o senhor continua agora nesse período eleitoral. Quase vamos entrar no terceiro ano da pandemia, né? Numa terceira onda, estamos vivendo uma terceira onda de Covid-19. O que é que o senhor tem ouvido de diferente? O que é que o senhor pode apontar como parlamentar, nas suas andanças pelo interior, que o senhor tem ouvido da população, pedidos, ou ouvido reclamações que são diferentes do que o senhor ouvia em 2018? Hoje todo mundo reclama dos preços das coisas, né, Douglas? A inflação que está acontecendo aqui no Brasil, a alta desenfreada de tudo que a gente consome, de tudo que a gente utiliza, compra, seja nos alimentos, combustíveis, tudo está aumentando. Então, assim, a população está, vou repetir, com um orçamento familiar bastante imprensado. Então, é isso que a gente está vendo as pessoas mais reclamarem. Lógico que os pedidos justos republicanos, como uma saúde mais à frente lá, né? Tem uma saúde de mais qualidade, é o calçamento na rua, é o asfalto, mas assim, o que está acabando com o Brasil é essa inflação que a gente está vivendo. As pessoas não sabem, a maioria da população não fala, não, é inflação. Qual o problema do Brasil? Caristia, é inflação. Né? É a caristia que a gente está vendo no nosso Brasil. Quer dizer, o senhor está falando daquele eleitor piauiense, baixa renda, que ia com uma determinada quantia lá na mercearia, comprava, digamos, 2 quilos de arroz, agora já não compra mais. Quer dizer, a reclamação é em torno disso, né? Não é só as pessoas que ganham um salário mínimo, todo mundo, a gente está vivendo isso. Antigamente, qualquer cidadão que está nos escutando, para encher o tanque de um carro, era R$100, R$120. Hoje, se a pessoa tem um carro um tanque um pouco maior, você passa de R$500 para encher o tanque de um carro. Isso é uma coisa completamente... Quem sempre enche não enche mais, só coloca a metade. Está uma situação bastante delicada que o nosso país está vivendo. E o que o senhor falou, essa reforma tributária vem exatamente para resolver boa parte desses problemas. Eu acredito que o sistema tributário brasileiro ele tem que ser voltado mais para a questão de renda e patrimônio. As pessoas que têm uma renda muito alta, que têm um patrimônio muito alto, essas sim devem ser tributadas com mais vigor. E não tributar serviço e consumo, porque todos nós consumimos tudo. Então é o que eu falei. Quando uma pessoa que ganha um salário mínimo vai comprar 1 litro d'água, ela paga o mesmo imposto que uma pessoa que ganha 100 milhões de reais paga. Isso não é justo. Interessante, Otávio e deputado, e você que está nos acompanhando. Por exemplo, uma pessoa que junta um dinheiro, deputado, para comprar uma moto, ela compra a moto e tem que pagar o IPVA da moto. Sim. Muitas vezes aquele IPVA é caro. Quem tem um iate não paga IPVA. Quer dizer, como é que pode uma situação dessa, né? São algumas anomalias que existem no sistema brasileiro. Né? Quem tem iate não paga, quem tem avião não paga, helicóptero não paga. Enfim, são algumas. Então, tem que tributar renda e patrimônio. Renda e patrimônio. E a gente aumentar a questão lá do imposto de renda, aumentar a alíquota, aumentar as faixas de tributação, porque hoje a pessoa que ganha lá R$ 1.500, R$ 1.800 já está sendo tributada lá na alíquota mais baixa. E o cara que ganha acima de 23 mil já está na alta. Pô, e o cara que ganha acima de 500 mil, o cara que ganha acima de 1 milhão? Que existem casos. Então você precisa tributar todo esse pessoal aí para dar uma... A reforma que o senhor sugere e que todos sugerem é essa tributação proporcional. Exatamente. É progressivo, é a justiça social tributária.
O senhor citou agora há pouco essa necessidade que você tem sentido do povo nas suas andanças pelo interior do Piauí, e o Congresso Nacional aprovou e o presidente Jair Bolsonaro sancionou, o que ficou conhecido como PEC das Bondades, né, Douglas? Aumentou em R$200 o Auxílio Brasil, aumentou o Vale Gás, dobrou o Vale Gás. Quais são as consequências, deputados, consequências eleitorais que o presidente Jair Bolsonaro pode ter especificamente no Piauí? O senhor acha que isso, completando, isso pode ter o efeito O efeito que o governo no espera, sentido né? de aumentar o percentual de aceitação do presidente, principalmente no Nordeste? Eu vejo que não. As pessoas, elas têm... O Bolsonaro, ele peca muito pela língua dele. A verdade é essa. Então, assim, eu acredito que ele... Questão eleitoral, as pessoas acham e entendem, e é verdade, é direito da pessoa ter uma renda básica, ter uma renda mínima para se sustentar. Então, o que está na cabeça hoje da população do Brasil inteiro é que isso aí está sendo feito justiça para as pessoas que enfrentaram momentos tão difíceis, que empregos foram perdidos, que empresas foram fechadas, que a inflação aumentou, agora é só um retorno, uma garantia que o governo está dando para essas pessoas poderem viver. Repercussão eleitoral, acredito que será mínima para o pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Não será suficiente para mudar o quadro? Não, aqui no Piauí, mais de 75% aqui gosta mesmo do Lula. A verdade é essa. E são dados da pesquisa, não é somente o deputado Marcos Aurélio que está falando, não. Otávio, agora outra questão que eu queria colocar era a seguinte, recentemente nós tivemos, por exemplo, União Brasil, que é o partido do candidato Silvio Mendes, tinha um candidato que era o Luciano Bivar, que é do partido, que desistiu. Né? E agora se fala na possibilidade de um apoio de Luciano Bivar a Lula. Quer dizer, como é que o senhor vê... Aliás, deputado, como é que o senhor falou da federação? Como é que o senhor tem... o que é que o senhor tem ouvido da população? Essa confusão. Por exemplo, Lula apoiando a ACM Neto na Bahia. Aqui... Tereza Brito, do palanque do governo. Como é que a população tem falado, tem visto essa confusão, tem sido difícil de entender? Assim, do que eu vejo, as pessoas aqui no Brasil, a população em geral, ela vota na pessoa. Ela vota no Otávio, no Douglas, no João, na Maria. É difícil você ver uma pessoa, um cidadão, uma cidadã, que vota pelo partido, pela federação, pela coligação. Existe, mas é difícil. Então, assim, eu não acredito muito nessa... Eu acredito que, na verdade, os mais votados deviam ser os eleitos. Para acabar toda essa confusão. São 10 federais ou 10 mais eleitos? Os 10 mais votados seriam os eleitos. Para deputado estadual, para vereador, isso é uma eleição que o povo entende melhor do que essa confusão matemática toda, regra de não sei o quê, quociente eleitoral, divide por 1 mais 1, enfim, um sistema maluco brasileiro que, na visão do deputado Marcos Aurélio, é melhor ser os mais votados, né? Então, o povo hoje ele está querendo ouvir as propostas das pessoas. Quem vota em partido é minoria. Por exemplo, o senhor foi eleito pelo MDB, mas lá na janela partidária houve aquela federação cruzada com o PSD, hoje o senhor está no PSD. Foi fácil explicar para o eleitor essa troca? Ou nem precisou? Nem precisou. As pessoas são amigas do Marcos Aurélio. São amigas daqui, do cidadão e do amigo Marcos Aurélio. Não é vinculado ao MDB, não é porque eu era do MDB, não é porque eu estou em determinado partido. Existe uma minoria que não gosta do partido A, não gosta do partido B, existe essa minoria. Mas não é determinante, na sua opinião, para eleger ou deixar de eleger alguém? Cada voto é importante. De um em um voto, você vai atingindo 100 mil, 150 mil. Cada voto é importante. Mas é a minoria da população que pensa, que acompanha o partido, que é raiz lá no partido. É a minoria. A maioria gosta do seu amigo, amiga, deputada, vereador. Acho que essa colocação do deputado Marcos Aurélio explica muito a falta de uma legislação eleitoral mais fixa no que diz respeito a partidos. Quer dizer, há claramente a população uma preferência pela pessoa. Então, quer dizer, o Congresso em si não se preocupa muito com essa questão dos partidos, porque o partido hoje no Brasil, principalmente no Nordeste, é só questão de mera formalidade. Né? E assim, é muito partido que existe hoje no Brasil. Eu mesmo acredito que só deveria ter no máximo assim, uns 5 partidos. Porque assim, extrema direita, centro, esquerda e extrema esquerda. Acho que o cara, para qualquer motivo, você cria um partido novo, é uma coisa nova, é o partido.
Para que esse tanto de partido? Hoje são mais de 30 partidos que existem no Brasil, muitos nem representantes têm do Congresso Nacional, muitos não têm nem vereador, nem prefeito. Então, para que esse tanto de partido? Agora, a federação, é muito melhor se juntar num partido só. A federação vem meio para enxugar esses partidos. A ideia, a proposta, deputado, era essa, quer dizer, unir um pouco os partidos e tal, mas... Acredito eu que tinha era que acabar. Mais da metade aí dos partidos políticos, acaba tudo isso aí, e se junta nos partidos que, pô, você vê que tem como eleger realmente mais representantes. Como fez a União Brasil. PSL e Democratas fizeram um partido só, partido gigante agora. Mas aqui não tem ninguém, né? Aqui no Piauí não vai ter ninguém não, né? Não, tem um candidato a governador, tem os candidatos. E se você olhar em termos de Brasil, quantitativo de deputados federais e tal, o partido surgiu como dessa fusão, saiu um partido grande. É exatamente esse princípio que você está falando. E acredito que não vai se manter muito grande, não. Então o desafio agora da agora de manter essa grandiosidade. Essa grandiosidade. Muito obrigado pela participação. O senhor vai voltar outras vezes durante o período eleitoral. Aí pra gente, essa é uma primeira entrevista, mas nas próximas a gente discutir questões mais específicas aí, com números, com dados do Estado. Mas agradecer a sua participação e desejar boa sorte nesse período. Obrigado, Douglas. Obrigado, Otávio. Obrigado a todo mundo aqui que nos acompanha. Vamos para a luta. Obrigado, deputado Marcos Aurélio. Otávio, vamos para o intervalo rápido. E na volta a gente recebe o advogado eleitoral Daniel Oliveira para falar da legislação. Como é que está a legislação eleitoral, o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, tem ações que foram protocoladas, decisões que foram proferidas, tem também outras ações que os partidos deram entrada agora. E lembrando que todas as quartas, a partir das 8h30 da noite, 20h30, nós estamos com o programa Debate do Dia. Programa que fala exclusivamente de eleição da Associação Estadual, mas não só, conversando com candidatos à reeleição, candidatos pela primeira vez, mas falamos também sobre a legislação eleitoral. E é este o assunto que nós vamos tratar com o nosso convidado, doutor Daniel Oliveira. Muito obrigado pela participação, doutor Daniel, que eu recebi já no Jornal Dia News, mas aqui no Debate do Dia é a primeira vez. Obrigado pela participação, doutor Daniel. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores, é um prazer. E parabenizo aqui a iniciativa da TV e do Sistema O Dia por estar tendo um programa e um debate exclusivo com relação às eleições. É importante para que a sociedade seja informada, né, tanto com relação aos candidatos, pré-candidatos, como também da legislação eleitoral, para que o eleitor possa decidir da melhor forma que lhe convier, de forma livre e consciente. Doutor Daniel, a gente discutiu muito no período pré-eleitoral e a gente acompanhou o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, esse esforço do TSE e dos TRS em criar uma estrutura que pudesse garantir um pleito mais seguro, livre de fake news, de desinformação, com participação das redes sociais, uma estrutura de fiscalização mais ampla, mais precisa. E agora nós estamos entrando na campanha em si, estamos quase na campanha em si, final aí do período das convenções, mas também terminando o período da pré-campanha. Mas muita coisa já aconteceu, muitas ações já foram protocoladas, decisões tomadas, já teve casos de fake news, casos de notícia falsa. Como é que o senhor avalia até agora o que foi feito por parte dos TREs e do TSE? Está funcionando essa estrutura? Claro, lembrando que nós vamos ter, teoricamente, um volume muito maior durante a campanha. Isso, exato. Nós estamos nesse momento pré-eleitoral, pré-campanha, né, que se estende até o dia 15 de agosto. Tivemos recentemente as convenções partidárias, ou as principais convenções. O prazo das convenções segue até o dia 5 de agosto, né, dessa semana. E, encerrado isso, inicia-se o prazo de registro de candidatura, que vai até o dia 15 de agosto. A partir do dia 16 começa efetivamente a propaganda eleitoral, a liberação da propaganda, do número, dos nomes dos candidatos e etc. E a partir disso eles poderão se comunicar com o seu eleitorado, seja na modalidade digital, virtual, seja na modalidade presencial também. Agora, o que o senhor tem observado... Sobre a questão das decisões... Os TREs, né, a atuação da Justiça Eleitoral... As decisões têm seguido o que os TREs
fizeram nas últimas eleições? O senhor acha que está funcionando? Eu acredito que o TRE e a Justiça Eleitoral, eles estão bastante atentos, né, às movimentações dos partidos e dos pré-candidatos, estão agindo quando demandados sempre, né, e isso é importante num processo de consolidação do resultado do pleito, da legitimidade das eleições. Então, essa atuação que o TRE já vem adotando, somada a outras que virão, e eu destaco aqui especialmente a campanha e também o que a Justiça Eleitoral já vem fazendo com relação a garantir a segurança da urna eletrônica, do voto, do sigilo do voto, incentivando o eleitor a participar da votação, convidando as pessoas para serem mesários voluntários, enfim. Toda essa logística que a Justiça Eleitoral vem fazendo garante a legitimidade do processo eleitoral e que o resultado que ocorrerá será o resultado deliberado pela população, que o povo decidir. Então eu vejo isso como muito positivo e, claro, sabendo que todo o trabalho precisa ou pode ser aperfeiçoado, mas no geral eu vejo com bastante êxito esse trabalho que a Justiça Eleitoral vem fazendo, principalmente com relação ao enfrentamento às fake news e à desinformação eleitoral, seja com campanhas preventivas, com ações que envolvem desde as igrejas, sociedade civil, até mesmo os aplicativos, né? WhatsApp, Instagram, Facebook. Isso tudo garante uma vigilância maior no enfrentamento às fake news, que é um dos principais problemas hoje das democracias no mundo, inclusive no Brasil. Doutor Daniel, a gente entra na campanha propriamente dita no dia 16 deste mês. E aí a gente gira a chave, sai de pré-campanha, vai para uma campanha. Isso. E eu tenho discutido muito com Douglas que às vezes a gente não sabe o limite, o que pode na pré-campanha, o que pode na campanha. Eu queria que o senhor esclarecesse que é fundamental, tanto para o eleitor como para os pré-candidatos. Pronto. Nesse período aqui, o que o eleitor ou o candidato podem, o eleitor pode se manifestar, pode dizer que tem uma simpatia ou pode até eventualmente declarar apoio, né, a um pré-candidato. Mas ele não pode divulgar, por exemplo, o número desse pré-candidato, apesar dele já estar escolhido em convenção, né, por exemplo, até o dia 15 de julho ou de agosto não pode ocorrer essa divulgação. E o eleitor também não pode fazer nenhum tipo de pedido explícito de voto, né, para esse candidato que ele apoia. Doutor Daniel, né? só colocando um ingrediente na sua resposta. O senhor está dizendo para quem está nos acompanhando, com base na pergunta do Otávio, que não só candidato, mas eleitores também têm responsabilidade. O eleitor também ele tem responsabilidade e ele pode sim vir a sofrer algum tipo de sanção da Justiça Eleitoral por causa de uma irregularidade na pré-campanha. Porque na medida em que ele está atuando ou está se manifestando, ele está influenciando ou se comunicando com outras pessoas, seja presencial, seja virtualmente. E isso tudo necessita de uma fiscalização da própria Justiça Eleitoral como um todo. Então, o eleitor precisa ter essa atenção e o candidato mais ainda, né? Seja orientando as suas lideranças políticas, os seus cabos eleitorais, que já estão basicamente formados do ponto de vista do mapeamento político. Essa é a principal importância da pré-campanha, não fazer uma comunicação ampla com o eleitor, mas organizar do ponto de vista, por exemplo, onde vai funcionar o meu comitê de campanha. Eu já tenho condições de organizar essa logística da agora para que no dia 16 já comece, num linguajar aqui popular, comece com 2 pés a campanha, né? O candidato ele já está organizado, ele já escolheu o local, ele já sabe mais ou menos quais são os carros que ele vai começar a alugar, onde é que ele vai organizar as demandas que envolvem a logística da campanha, quem são os principais apoiadores dele que irão participar desses atos de campanha, quem é a sua militância, enfim. Isso tudo ele já pode deixar apalavrado, combinado e digamos assim, organizado para que a partir do dia 16 isso aconteça. O que ele não pode fazer, isso tudo ele pode, né? Tanto o candidato como os assessores dos pré-candidatos, como também o eleitor. O que não pode ocorrer é o chamado pedido explícito de voto, né? As reuniões podem acontecer,
os encontros políticos podem acontecer, agora não pode acontecer o pedido explícito de voto. E não pode também ter os chamados gastos eleitorais. Os gastos eleitorais eles só podem acontecer a partir do dia 16 de agosto, porque se ocorrer esse gasto, ele pode ser considerado uma conduta ilícita para fins de prestação de contas da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral. A gente já observou nesse período de pré-campanha, Douglas, a gente mostrou muito isso aqui, verdadeiros comícios, né, de vários dos partidos políticos, com jingles, com bandeira. Como é que se mostra, se justifica para a Justiça Eleitoral esses gastos? Bom, eu entendo que atualmente isso só pode ser justificado de uma forma, através do partido político, né? Se o candidato está fazendo esse gasto, ele está cometendo um ilícito eleitoral. O partido, por atuação do partido, né, ele pode sim fazer alguns gastos. Por exemplo, então isso vai constar na prestação de contas do partido? Do partido. Né? Ele pode, por exemplo, o gasto das convenções, por exemplo, que é o local do espaço, a água mineral que foi distribuída, o que precisa ali, o palco, enfim. Esse gasto, ornamentação, ornamentação. Esse gasto, ele é um gasto lícito, é um gasto legal, que pode, que deve acontecer e que tem que estar registrado no âmbito da prestação de contas partidária, né, do partido político para a Justiça Eleitoral. Quando eu individualizo demais esse gasto, eu trago uma discussão sobre o gasto antecipado pelo candidato, né? Que é o que você está colocando. Por exemplo. Os jingles, músicas de campanha e outros gastos individualizados. Muito embora, que aí você pode estar trazendo uma despesa que só pode ocorrer a partir de 16 de agosto para agora. Muito embora aquela despesa feita pelo evento do candidato, que foi um evento grande, tenha sido paga pelo partido, mas o candidato pode ser responsabilizado. Pode ser responsabilizado nesse contexto. Você não pode nem ter a propaganda eleitoral antecipada, nem concentrada. E você não pode ter o gasto eleitoral antecipado. São as duas coisas que não podem acontecer, juridicamente falando. Os fatos que podem ocasionar esses dois elementos, digamos assim, eles são aferidos individualmente pela Justiça Eleitoral a partir de um processo específico. Normalmente é um partido político adversário que faz a denúncia, o Ministério Público Eleitoral ele dá um parecer e a Justiça Eleitoral vai tomar a decisão final. Se aquilo é gasto ilícito de campanha, se aquilo é propaganda eleitoral antecipada da campanha. Então, isso tudo são os dois elementos principais que têm que ser evitados na fase atual da pré-campanha, que é a propaganda eleitoral antecipada e o gasto antecipado da campanha. Para a gente encerrar, doutor Daniel, o recado que o senhor deixaria aqui, como um advogado eleitoral experiente, atuante, conhecido em todo o estado do Piauí, assim, resumindo as dicas que o senhor deixa para partidos, candidatos e principalmente eleitores? Porque os candidatos e partidos têm, via de regra, assessorias jurídicas que orientam ali para e passo. O eleitor é mais solto, o eleitor é mais emoção, é mais... Não é? E muitas vezes comete algum ato, em geral, não intencional, mas que se enquadra dentro de uma punição, de um crime que pode ser punido. Qual o conselho que o senhor daria para quem está nos acompanhando, que vai entrar agora na fase eleitoral? Essa fase eleitoral, o ideal mesmo é a partir de 16 de agosto você ou o eleitor usar suas redes sociais para manifestar. Me desculpe, vamos concentrar aí, o senhor tocou no ponto, vamos concentrar nessa questão das redes sociais. O eleitor dizer o seguinte: eu posso a partir do dia 16 fazer o que eu quiser nas minhas redes sociais. É isso? Isso. Não necessariamente. Ele pode fazer a declaração de voto em quem ele pretende votar, externar publicamente sua posição política. Agora, ele não pode... Foto, com número. Com foto, com número. A partir do dia 16 já pode. Agora, ele não pode atacar a honra, a imagem, fazer calúnia eleitoral, difamação eleitoral, reprodução de fake news, notícia falsa, que ele pode ser responsabilizado. E também, ele, eleitor, ele não pode fazer qualquer tipo de propaganda que envolvam menções negativas, né? Que é exatamente a propaganda eleitoral
de natureza negativa. Tem uma questão também, Douglas, só fazendo um adendo, dos disparos em massa. A legislação proíbe esse disparo em massa. Mas, por exemplo, o eleitor está em 20 grupos de WhatsApp. Ele pode compartilhar o material do candidato dele nesses grupos? Ele, organicamente, sim. O que não pode é um robô fazer isso. Mas ele pode fazer isso. E aí o tribunal tem uns mecanismos para provar se foi orgânico ou se foi orgânico ou se foi, digamos assim, através de robôs, né? Não pode isso, e o eleitor ele pode participar dos grupos desde que ele seja comunicado das regras de grupos políticos, né, que fazem discussão política, e que ele também possa sair espontaneamente ou entrar espontaneamente. Ou seja, o né? Candidato, para esclarecer, se eu estiver errado, o doutor Daniel pode corrigir, o candidato ele não pode incluir nenhum eleitor no seu grupo, o candidato. Isso. Ele divulga o número do grupo, o link e o eleitor entra espontaneamente ele entra. E sai quando quiser, exatamente. Porque o serviço de telemarketing, que era o que existiu em uma ou outra campanha no passado, que era você pegar um banco de dados ou você conseguir os números das pessoas e ir adicionando, isso não pode, isso é proibido pela Justiça Eleitoral. Pode, inclusive, gerar sanções mais graves, como isso ser caracterizado abuso de poder através dos meios de comunicação. Qual é o meio de comunicação? Rede social, e gerar cassação de mandato. Então, Daniel, muito obrigado pela participação e deixar aqui o convite para a pessoa voltar aí, a gente se encontrar mais vezes no período eleitoral, porque tem muita coisa, até terminar a eleição, vai acontecer muita coisa. E como é de praxe no período eleitoral, sempre tem uma ou outra situação que repercute mais, que requer uma explicação mais alongada, e o doutor Daniel, com a experiência que ele tem, experiência muito longa, nós vamos aproveitar dessa experiência para esclarecer você que está em casa. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos. Boa noite, um prazer e parabéns pelo debate do dia. Estamos aqui para debater sempre. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, por você estar aí do outro lado, seja no Jornal Dia News, todo dia a partir da 13h, ou às quartas, aqui no debate do dia, às 20h30. Meu amigo Otávio Ribeiro Neto, a gente conversou com o deputado Marcos Aurélio, conversamos com o doutor Daniel Oliveira, em relação ao doutor Daniel Oliveira especificamente, e mais específica ainda em relação ao eleitor. Fica esse recado de um advogado eleitoral com muita experiência, com anos de atuação no ramo, que trouxe a interpretação da legislação em vigor atualmente. Você diz assim, muita gente pensa, a responsabilidade tem um candidato, que é candidato, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então fica a mensagem que o eleitor também tem as suas responsabilidades e que, dependendo do comportamento, ele pode ser incriminado, multado, tem as sanções, né, Otávio? Eu destacaria 2 pontos importantes, viu, Douglas, na fala do Daniel Oliveira. O primeiro é esse de grupos de WhatsApp. A gente tem, por exemplo, eu estou mais de 20 grupos. Isso vai dar problema, viu, Otávio? Eu tenho mais de 20 grupos. E a legislação proíbe os disparos em massa. Só que aí o Daniel explicou de forma excelente, Douglas, que você, pessoalmente, pode. Né? Eu posso compartilhar. Manualmente ali, organicamente distribuir. O que não pode são esses robôs que são utilizados, eventualmente, por uma campanha ou outra. E outro ponto é esse dos candidatos. Né? Os candidatos têm que ter todo um planejamento para não cair nessa questão de fake news. A gente sabe que o eleitor muitas vezes produz essa fake news por livre e espontânea vontade, mas na maioria dos casos, o que os tribunais eleitorais têm encontrado são os partidos políticos, os candidatos criando essas fake news e chegando para o eleitor e diz, pega, compartilha. Então a justiça está muito atenta e os mecanismos hoje são muito eficientes nesse combate. E aí tem uma questão que é o seguinte, o número, enfim, criado aí de forma... criado sem ser o número de uma pessoa mesmo, ou seja, a pessoa cria um número, cadastro com um chip qualquer aí, entra num grupo de um candidato de oposição, por exemplo, e começa a postar fake news ali reiteradamente na tentativa de prejudicar o candidato. Isso aí é um problema que vai acontecer com frequência. Além da fake news, tem a questão da propaganda negativa, Douglas. Também. Você pode fazer a do seu candidato. Agora, usar... palavras pejorativas contra o principal oponente, isso também a legislação proíbe. Olha, você acompanha a cobertura das eleições na Dia TV, mas acompanha também no portal dia.com. Então, só reforçando aí, Otávio, o convite
para o nosso telespectador também acessar o portaldia.com. O Portal Dia, Douglas, é aquela notícia factual que aconteceu no momento, você tem lá no nosso portaldia.com. Muitas das pautas, nós somos os primeiros que traz lá essa notícia apurada, checada e postada no nosso portaldia.com na velocidade que o nosso leitor merece. E aí vem os outros meios do Sistema O Dia para debater, como é o exemplo da O Dia TV, que traz esses fatos e aí a gente abre uma ampla discussão. É toda uma rede integrada para bem lhe informar nessas eleições de 2022. Obrigado, Otávio. Prazer recebê-lo aqui. Você vai voltar mais vezes. Abraço, Douglas. Abraço a todo mundo em casa. E é você que nos acompanhou. Vou encerrar aqui na câmera aberta. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Foi um prazer, mais uma quarta, ter você aí do outro lado. A gente volta na próxima quarta com outro debate do dia. Mas fica o convite para amanhã, à 1h, no jornal O Dia News. Tudo o que aconteceu de mais importante no Piauí. Uma boa noite, uma ótima quarta e até amanhã.